Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Sucesso de Vendas, o meu, o teu, o nosso podcast do mercado imobiliário. Para quem não me conhece ainda, eu sou Matheus Lamper, sou CEO da IB Soluções Imobiliárias. Somos uma empresa especializada em estruturação de negócios imobiliários e lançamentos imobiliários. Estamos aí hoje com mais de 1,2 bi de VGV na região sul do Brasil e sou host desse podcast que traz para a mesa, traz para a pauta o que realmente é e o que não é sucesso de vendas no mercado imobiliário, não na minha visão, mas na visão daquelas pessoas que eu convido para vir aqui conversar comigo. E tu que está aí do outro lado da câmera, se quiser vir aqui, sentar na mesa, trazer uma história tua de um sucesso de vendas, trazer uma história tua de mercado, né, e compartilhar com todos os nossos espectadores, tu pode fazer isso também. A gente tem os episódios chamados História de Mercado. Então basta tu entrar em contato através dos meus canais aqui, através do meu Instagram, através do meu canal no YouTube, contar a tua história pra gente, que todo mês eu seleciono 3, 4, 5 histórias e gravo um podcast com as pessoas dos mais diversos lugares, das mais diversas posições em imobiliárias, incorporadoras, do mercado imobiliário como um todo. Tá bom? O convite está feito. Vem aqui, vem para a mesa, pega o microfone, conta a tua história e vamos juntos, como eu sempre digo, fazer um mercado imobiliário cada vez maior e cada vez melhor. Tá bom? Bom, gente, hoje, esse episódio do Sucesso de Vendas, eu trago aqui para a mesa um cara que já conheço ele há algum tempo no mercado imobiliário. Descobri aqui nos bastidores que tem algumas novidades dele que eu ainda não conhecia, apesar da gente ter nos últimos anos aí se encontrado bastante. O cara especializado em marketing imobiliário, um cara que vem aí com uma visão diferente, uma formação diferente, uma experiência bem diversificada. E a ideia hoje é ele poder compartilhar. Conheço o cara também das quadras de pádel, né? Para quem está fora do sul do Brasil aí que não conhece o pádel aí é um esporte diferente aí de raquete. A gente já jogou contra um outro, jogamos juntos, jogamos contra, me ganhou o torneio que a gente jogou contra, mas foi só um, a revanche vai vir. Seja bem-vindo ao Sucesso de Vendas, Vini Fraga. Prazer te ter aqui nessa mesa. Obrigado por aceitar o convite, o desafio, e vamos junto curtir esse momento aí. Meu irmão, muito obrigado pelo convite, né? Aquilo aconteceu, acho que foi uma zebra, mas acontece, né? É muito bom. O pádel é um esporte que realmente une pessoas, né? E a gente conseguiu lá trocar tantas experiências no esporte também, então é bem legal. Legal a apresentação, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, né? Parando a agenda para realmente receber um pouco também do teu conhecimento e compartilhar aquilo que a gente tem vivido no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é esse que mudou a minha vida. Obrigado pelo convite. Que bacana. Vini, vamos começar pelo começo, né? Que eu acho o jeito mais fácil que tem. Cara, como é que tu chegou no mercado imobiliário? Como é que tu aterrizou aí? Qual é a tua formação que tu vem? Como que tu aterrizou nesse mercado multimilionário aí? Para mim, o interessante é falar que, assim, o nome é espetacular. O nome do programa é Sucesso de Vendas, né? Eu não sou um sucesso de vendas, tá? Mas eu acredito que a gente consegue ser um meio para um fim proveitoso, que é o sucesso em vendas. Então, o marketing, ele se apresenta na minha vida, né? E hoje estou como gerente de marketing de uma grande imobiliária, quando a gente fala de lançamentos e entrando para esse segmento de prontos. Mas quando a gente vai olhar para o início, né, da minha trajetória no mercado imobiliário, ele caiu de paraquedas na minha vida profissional. Eu venho do mercado de eventos, né? E lá aprendi sobre marketing, porque o marketing, no fim, é sempre gerar mais receita, gerar mais movimento, né? Gerar mais acesso ao cliente, ao teu produto ou serviço. E no marketing de eventos, foi lá que aprendi algumas técnicas assim, mais autodidata, até conhecer a formação de marketing, ainda sem mercado imobiliário. E aí, recebo um convite na extinta Ducati, e entro e estava um pouco cansado do mercado de eventos, já querendo realmente me provar no mercado de trabalho, olhando para o marketing, até que entro na Ducati, fiquei pouco tempo. Que ano foi isso? Acho que 2015, 2016. O Felipe Ducati já não estava mais na Ducati, a operação era de outros sócios da época. E um deles, inclusive, Rafael Balbinot, que tá, né, tu conhece também bem, lá tá nos Estados Unidos.
Mas eu tive uma experiência breve lá. E saí do mercado imobiliário, fiquei alguns meses fora, até vir um convite da J. Cândido. E na J. Cândido lá trabalhei. Mãe de Juninho. Mãe de Juninho. Tem que trazer essas feras aqui também, Com né? certeza. Com certeza eles vão querer. Eu gosto muito de falar e eu tenho certeza que eles vão querer estar aí. Isso, inclusive, sou muito grato pela vida deles, porque aprendi muito, tive muitas oportunidades dentro da operação. Nossa operação, na época, tinha uns 100 corretores. A gente conseguiu, pelas técnicas que a gente aplicou, chegar a quase 200 corretores na época. E fiquei por lá como coordenador de marketing quase 4 anos, até que saio do mercado. E depois abro a minha imobiliária. Foi lá onde a gente se aproximou, Outliers Negócios Imobiliários, que ficamos 3 anos operando e operando bem, né? E eu sempre olhando para o marketing. Por isso que brinquei que sucesso de vendas eu não sou, né? Eu respeito muito quem, por exemplo, é muito bom na técnica ali de fechamento. Eu arrepio. Mas quando a gente fala de marketing, a gente realmente conseguiu trazer bastante resultado para o corretor de imóveis. Então, estava como sócio-diretor de marketing da Outliers Negócios Imobiliários e hoje estou na da Casa Lançamentos. Mas como entrei nesse mercado de paraquedas? Vi uma vaga no Facebook, me habilitei, conhecia quem era a recrutadora da época e, enfim, assim que comecei no mercado imobiliário, estou até hoje e não pretendo sair tão cedo. E começou direto na área de marketing ou tu foi para... Não, na área de marketing. Direto. A vaga era para marketing, para analista de marketing na época, isso fazem 8, 7 anos e desde lá sempre como marketing. Que legal. Não, mas tu fala, tu sabe que lá dentro da IB, dos nossos negócios, todos os projetos que a gente desenvolve, eles são 100% marketing e vendas. Eu, particularmente, não consigo dissociar uma coisa da outra. Eu gosto muito né? disso. Não existe a venda sem o marketing, e o marketing, ele é custo, se ele não tiver resultado de vendas. Eu gosto de falar, Matheus, não sei se chama de Matheus Lamperti. Se quiser, pode chamar Então de Matheus, né? Matheus, eu gosto de falar para os corretores que o nosso fim, ele tem que ser o mesmo, só que o nosso meio é diferente, né? O vendedor, ele tem outros meios e o marketing tem outros meios para chegar no mesmo fim que é a venda. Então, para mim, quando eu entro numa operação, a primeira coisa que eu falo é, nós não somos inimigos. Marketing e vendas não são inimigos. Vai parecer, provavelmente em algum momento, tu vai me odiar, eu vou te odiar, porque tu não tá tendo resultado, tu vai tentar olhar para alguma ponta que talvez esteja solta, mas talvez não seja o marketing. Mas o ponto é que, no fim das contas, o marketing, ele é um meio de acesso, um canal de comunicação, e inclusive acho que a gente pode discorrer um pouco sobre isso, eu acredito hoje no canal de comunicação Omnichannel, então vários pontos de canal online e offline para gerar um resultado que é a venda. Mas quando a gente começa a entender que marketing e vendas, eles são uma união, né, e não como a gente brincou agora, não são inimigos, a gente consegue chegar num fim proveitoso que é a venda, que é o sucesso de vendas. Mas sabe que a minha experiência, cara, isso é bem interessante mesmo, porque foi aí que eu também iniciei e trilhei o meu caminho pelo marketing imobiliário, até fazer a fusão da minha empresa e entrar na parte de gestão comercial e agora, por último, entrar na parte de estruturação de negócios mesmo, sabe? Que é o seguinte, o marketing e vendas não brigam quando o marketing é focado em vender. Uhum. O problema é que a gente vem de um passado, e eu também quero saber como é que era lá no início, quando tu começou no marketing imobiliário, onde o marketing, ele assim, cara, fiz a minha parte. A partir daqui para lá, é com vendas. E aí, realmente, a gente sentava cada um de um lado diferente na mesa, e aí, quando não vendia, o problema era o marketing, e quando vendia, parabéns pro comercial. Eu falei, cara, isso, pelo amor de Deus, né? Não tem mais como ser assim, né? Eu acho que tá errado um ponto de vista de que eu subo a campanha e acabou meu trabalho. Primeiro que quando o marketing consegue dar uma visão mais ampla de uma estruturação comercial, então colaborar, por exemplo, um dos objetivos da operação que nós estamos hoje do nosso elevação de consciência comercial para atendimento de online. Então eu elevo a consciência para melhorar o atendimento, que é completamente diferente de um atendimento online do atendimento offline. E não quer dizer e não se exclui que o atendimento offline não pode ser usado no online. Inclusive, claro, geralmente quando o corretor que já tem muita experiência, 5, 6, 7 anos tendo resultado no mercado imobiliário, e ele aprende a atender de forma online, ele dobra os seus resultados. Mas o ponto é que, para mim, o trabalho de marketing hoje, sendo house ou agência, então sendo uma imobiliária, um marketing imobiliário dentro da imobiliária ou que atende,
inclusive a gente tem um case da V4, não só de mercado imobiliário, mas que eles entram no processo comercial para aumentar, é o que a gente acabou de dizer, o fim é o mesmo. Então, eu não posso subir uma campanha e esperar que se o meu custo de aquisição de cliente ou meu CPL for caro ou barato, para mim tanto faz. É um erro. Eu não me destaco, eu não viro um corretor, um marketing alta performance, porque eu preciso pensar nas vendas. Então, qual foi por exemplo, olhando para a gestão que eu passei para o time? Gente, eu sei que a gente tem esse lado marqueteiro de aumentar o branding, de olhar para o design, e acho que a gente não pode perder isso. Eu acho que isso faz diferença. O Pablo Marçal fala muito isso sobre o quanto ele teve resultado com bons designs. E eu concordo. Só que o ponto é que a nossa primeira consciência é de que tudo que eu faço é para vender. Como marketing. E isso nos traz mais resultado. Então, porque no final das contas, o que vai fazer qualquer empresa, né? Flávio Augusto fala isso, qualquer empresa ter destaque é vendas. Quando a gente fala de mercado imobiliário, mais ainda, né? Porque nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Tem um corte meu, tá nas redes aí, que eu falo, né? Pro incorporador, nada custa mais caro do que não vender. É isso. Então, cara, muito bom. Vender é uma necessidade do negócio. Né? Isso aí. E quando a gente pensa em marketing assim, a gente começa a transformar os resultados. Então, eu acho que esse é o objetivo de um marqueteiro do mercado imobiliário. Primeiro, facilitar a vida do corretor. Com acesso à informação, quando a gente fala... É muito amplo, né? O marketing, para mim, imobiliário, que é hoje o que a gente mais conversa, ele é amplo. Ele fala de CRM, ele fala de inbound, então a gente vai falar de lançamento de campanha, e aí são várias, né? Hoje a gente trabalha com Meta, a gente trabalha com o Google, a gente trabalha com o próprio site, enfim, mas a gente também vai falar de funil de vendas, então a gente vai falar de captação de novas... por exemplo, tá? Eu vou falar algo que está acontecendo hoje na minha vida profissional, que para mim, antes de estar vivendo essa nova fase de dar casa, era algo que eu tinha assim, não, acho que não acontece, que é a ação de rua. Olha só. Eu tô aqui, um marqueteiro, ano de 2025, que é o auge do online, onde as empresas mais investem, e tô certo. Tô vindo aqui no teu programa Sucesso de Vendas dizer que a ação de rua funciona. E eu tô te dizendo algo que a gente, não sei quando vai ao ar, mas a gente tá num período de Melnick Day, e a gente teve um resultado de ação de rua que eu acredito que foram 4 ou 5 vendas, que representam um VGV de mais de 2 milhões de reais. De ação de rua. Literalmente. Pegou o cliente na esquina. Pegou o cliente, fez um PDV... Pegou o cliente na esquina. Nós hoje, tô dando um exemplo daquilo que eu tô vivendo, mas a gente hoje tem uma sede que fica no bairro Três Figueiras. Então eu fiz uma ação num sábado, 15 dias antes do evento, eu botei food trucks na rua, a gente fez panfletos e a gente ativou o setor comercial. É óbvio que quem comprou a ideia é quem não tava com muito cliente, mas vamos dizer que 60%, 70% da equipe comercial comprou a ideia e foi pra rua. Explorar o bairro. Era um sábado de manhã, eles começaram a explorar isso. É um bairro extremamente próspero, né? É um bairro que, inclusive, o walkability é bom de fazer ação de rua, não tem tanta lomba. Resumo da ópera. Foi gerado negócios de uma ação que ainda assim proveniente do marketing. Porque o marketing, um marketing estratégico, ele vai produzir o evento, então ele vai fazer o orçamento, ele vai gerar recurso das parceiras, ele vai conseguir mobilizar a equipe de vendas. Então, porque parte da comunicação vem do marketing. Não tô dizendo que o marketing vai ter que fazer o trabalho do gestor direto, mas é uma parte importante, a mobilização. E aí a gente vai falar sobre a estratégia como um meio. Então, no fim das contas, tudo é vendas. Perfeito. Cara, mas a gente deu uma circulada aí em vários assuntos do marketing. Vamos voltar lá pro início. Quando tu começou lá na Ducati e tal, o que era o marketing? O que era... Porque assim, dentro de uma imobiliária, muito pelo que eu vejo, assim, né? O marketing, ele tem toda a história do branding e tudo mais e tal, mas ele tá muito voltado para captação. A gente falou agora, né? Tanto dos meios digitais, quanto
em ações offline, como ações de rua e por aí vai. Como é que era isso lá atrás, há 8, 9 anos atrás? Porque a gente passou por uma verdadeira vem passando por uma revolução. Continua, né? Né? A gente vai falar mais na frente, eu vou te fazer algumas perguntas sobre inteligência artificial, que eu acho que é a próxima onda aí que vem... Legal falar disso. Que vem acelerando, né? E eu vou te contar, e antes de tu responder essa pergunta, eu vou te contar uma história rápida. Eu sempre falava assim, né? Eu sempre fui um cara... Meu negócio na área de marketing era relacionamento com canal de venda. Era isso que eu entendi que fazia as incorporadoras, entendo até hoje, que é o que faz a incorporadora vender mais ou menos, é quanto ela consegue se relacionar mais e melhor com as suas imobiliárias, né? Porque a relevância, ela não vem da oportunidade. Não vem de eu ter o imóvel mais barato, o melhor imóvel, a melhor condição. Não vem disso. Isso é importante dentro do processo, mas vem da relação. Né? Vem de uma visão de médio e longo prazo, de que relação eu construo com aquele dono de imobiliária, que relação que eu construo com a equipe dele, para que no momento da bola dividida, de outra incorporadora, meu concorrente, nós estamos os dois no salão, o corretor ele vai focar mais no meu produto do que no produto do outro. Né? Acredito muito que o relacionamento de médio e longo prazo, com geração de oportunidades contínuas para um time de vendas, é o que efetivamente cria essa fidelização, eu não gosto muito da palavra, mas digamos que é isso. E aí de estar muito perto de corretor fazendo isso, o que eu falava? Eu falava, cara, é o seguinte, ó, quer ter resultado na tua imobiliária, quer ter resultado... Cara, 50% da captação tem que ser offline, tipo, meios offline, e 50% online. Porque ficou muito fácil tudo virar lead, hoje em dia, né? E é legal essa experiência de 8, 9 anos atrás, cara, porque eu vivi a fase da Ducati atendendo incorporadores. Conheci o Ângelo da casa lá, conheci o Amandio da J. Cândido lá, o Babiton da Urban lá, então conheci toda essa turma aí que está hoje dominando o mercado, vamos dizer assim, eu conheci de lá. Cara, e era ação de rua direto, né? Era call center e ação de rua. Como é que foi para ti essa entrada aí naquela época lá? O que o marketing se encarregava nesse trabalho de captação de clientes e tudo mais, né? É legal entender a primeira coisa, assim, que é um conselho aí para principalmente o dono da imobiliária. O que não mudou é que o primeiro cliente da imobiliária é o corretor. Isso não mudou. Isso continua sendo, e quem cuida melhor do seu primeiro cliente, para mim, é quem vai prosperar mais no longo prazo. Já vou deixar a dica pro meu time aqui de produção. Ó, o primeiro corte do Vini tá dado já. É esse, né? Pode ser. Esse corte vai rodar, hein? A gente tá caminhando, né, pros cortes. Mas o ponto de partida da imobiliária é muito bom. A gente, é esse. O primeiro cliente é o corretor. Mas o que mudou muito, né? Por exemplo, o marketing da época, ele precisava fazer uma parte que hoje a gente chamaria de suporte. Subir lista no CRM, melhorar as listas, fazer o atendimento do corretor, aí, obviamente, fazer os designs, as apresentações. Era algo que a gente, pelo menos daquilo que eu vim, né, da onde eu vim, pouco se falava em geração de receita, né? Era bem diferente. Então, a gente era um suporte de marketing para aquilo que a gente fosse olhar para as estratégias, era pouco canal de venda, né? Então, a geração de oportunidade era muito mais para deixar, era para uma impressão, né? Para um desenvolvimento de design de fato mais vendável, mas a gente não, pelo menos, de novo, da onde eu vim, pouco a gente participava de uma reunião para definição de um produto foco. Era diferente. Era muito mais operacional do que estratégico. Total. Hoje é muito mais estratégico. E precisa continuar sendo operacional. Exatamente. Eu, inclusive, quanto maior aumenta a operação, maior tu vai precisar de profissionais para operacionar e para, de fato, estrategistas digitais. Eu me considero hoje um estrategista digital. Então, mas a gente vai precisar ainda assim do suporte. Mas com toda uma bagagem, né, desse marketing offline, legal, né? Porque como tu falou, acabou de dar o exemplo dessa venda de 2 milhões de reais de ação de rua. Uhum. Eu acredito muito assim, minha imobiliária é 100% digital. Cara... Cuidado, tá deixando dinheiro na mesa. O ponto pra mim é que eu tive que ir lá na Outliers, principalmente na minha imobiliária, ir pro campo de batalha. Não teve jeito, não teve pra onde correr, né? Eu tive que ir pro campo de batalha. Isso ajuda numa percepção de, bom, esse produto, essa campanha, essa copy, esse criativo não vai vender. O cliente não vai comprar, porque...
a gente pode falar um pouco de digital, mas o digital, o cliente é o mesmo do offline, ele é o mesmo. Mas respondendo a tua pergunta, o que mais mudou para mim é esse ponto de olhar. Antigamente a gente olhava para suporte, operação e endomarketing. Então é uma ação para o corretor, uma ação estratégica de call center. A gente olhava para isso. Automaticamente isso realmente mudava o resultado. Mas hoje, com o inbound marketing, com a mudança e o avanço do digital, isso faz com que a gente consiga olhar para uma parte estratégica. Então, eu acho que o ponto de mudança é esse hoje em dia. Se tornou algo muito menos operacional e muito mais estratégico quando a gente fala de resultado. Então, hoje o marketing imobiliário precisa falar de resultado. Ele precisa. Mas resultado de verdade, né? Não em volume de lead, custo por lead, que é... É que daí, no final das contas, se tu for falar sobre a teoria, né, isso vira palestra. Quando tu fala da teoria olhando para a prática, isso gera resultado. Então, é bem diferente, né? Porque, e digo como experiência de consumidor. Quando eu era dono da minha imobiliária, eu não podia estar olhando para as campanhas de forma... tinha que estar até olhando mais, né? A gente falou no off sobre isso. Mas quando eu olho para a campanha de forma ativa, diária, consigo azeitar tudo isso, isso vai me gerar um resultado diferente. Mas o que eu vi como cliente é que existem vários marqueteiros por aí que, cara, tu fala a teoria, mas que a prática ela é completamente... Por quê? Um anúncio de, sei lá, sapato é completamente diferente de um anúncio de um imóvel em Gramado. E, inclusive, dentro do mercado imobiliário, o meu anúncio de alto padrão, ele vai ser completamente diferente de um loft que vai gerar um investimento. Cara, aí a gente entra numa pauta, vou aproveitar esse gancho, que sabe que uma das coisas que eu sempre tive muita dificuldade Sim. e construir uma crença dentro do marketing imobiliário, e tanto é que em 2013, tu não tinha nem entrado no mercado ainda, eu compro a parte do meu sócio na agência e me especializo só em marketing imobiliário. Legal. Por quê? Cara, eu tenho grande dificuldade de operar empreendimentos hoje, lançamentos, com agências multidisciplinares. Ou seja, aquelas que atendem multissegmentos. Porque eu falo que a estruturação do marketing, não só o branding, a comunicação, o layout, o criativo, não só isso, mas, cara, a maneira de tu pensar, estruturar estrategicamente um marketing num produto imobiliário, seja dentro da imobiliária ou seja dentro da incorporadora, é completamente diferente de qualquer outra coisa. A gente falou do sapato, do carro. E, cara, como é que tu vê hoje, dentro desses dois cenários que tu colocou aqui, né? Primeiro, o nível de especificidade que tem o segmento e da necessidade de tu olhar obcecadamente todo dia a performance de cada anúncio, né? Como é que tá a mão de obra, cara? Como é que tá hoje a disponibilidade de gente? E aí já pode também compartilhar conosco aqui, né? Se hoje tu tens a tua estrutura terceirizada, você tem a tua estrutura toda interna, você tem uma estrutura mista. Legal. Como é que é isso aí pra ti, do ponto de vista? Tu usou uma palavra que eu gosto muito, né? O obcecado sempre vence o talentoso quando o talentoso não tá fazendo o que tem que ser feito. Então, pra marketing, pra mim, isso é base. Tem mais um corte, hein, Guri? Boa. Mas o obcecado em marketing, ainda mais no mercado que nós temos hoje, o cara que é obcecado pelo resultado, ele vai se destacar em qualquer área. No mercado imobiliário, que é um mercado de milhões, ele vai se destacar muito mais rápido. Isso que vai ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, eu acredito muito nisso. O ponto, pra mim, tu falou sobre multidisciplinar, né? Eu concordo contigo quando a gente fala de agência, então, agências multidisciplinares, mas pouco nichadas, no mercado imobiliário geralmente não vai dar certo. Essa pode ser até uma crença minha, os amigos que têm agência aí podem me provar o contrário, tá tudo certo. Mas eu acredito nisso. Se forem convencer o Vini aí, aproveita e já me convence junto, tá? Já mando o currículo. Porque eu não consegui ainda. Só que tem o contraponto, daí eu vou entrar na estrutura que a gente tem, mas o contraponto sobre o profissional multidisciplinar.
Hoje, quem quer se destacar, eu posso dizer hoje eu estou gerente de marketing da maior empresa, no meu ponto de vista, quando a gente fala de lançamentos e olhando para os últimos resultados. Resultados de imóveis, resultados de lançamentos imobiliários, quando a gente fala não de exclusividade, né? A gente fala de Cirela, de Melnick, a da casa, ela ganha os últimos lançamentos que existem, inclusive bicampeã do Melnick Day. Então, hoje, acredito que estou numa oportunidade bem importante da minha carreira profissional. Só que eu cheguei lá por conta de ser multidisciplinar. Então, eu não sou o melhor designer, inclusive na minha época não tinha Canva, né? Então não tinha uma arte pronta. Mas no Photoshop eu me atrapalhava. Mas quando eu tô com design, eu consigo olhar pra ele e falar, cara, a leitura... Na verdade, só te fazer um parênteses. Por favor. Quando eu falo multidisciplinar, não é em skills. Tá, não é eu só... Eu falo multidisciplinar em multissegmentos. Tá, não, ok, mas é que o cara que é bom no marketing automobilístico... Tá, mas é que eu tô falando de coisas... eu entrei na base da estrutura. Daí a gente fala de gente, daí então não tem como fugir da skill, né? Claro. Mas que é impossível pra mim... Não é impossível é muito forte, mas... Cara, dificilmente um profissional de marketing imobiliário, e dá pra falar do corretor também, mas do marketing imobiliário que vai se destacar se ele não for multidisciplinar em várias tarefas. Então, perfeito. Cara, sou social media e não se fala mais nisso. Cara, provavelmente a gente vai precisar te usar em alguma outra área. Consegue, não? Tem interesse? Tem interesse. Quer desenvolver? Mas pra mim, não. Pra mim, não serve. Pra mim, eu te agradeço. Não, mas eu sou o melhor social media hoje de Porto Alegre. Cara, sucesso pra ti. Bom trabalho pra ti. Com certeza tu vai ter mercado, mas não comigo. Porque eu preciso de uma social media que vai entender um pouquinho de design e não vai se fresquear pra fazer. Eu vou precisar de uma gestora de tráfego que vai precisar atender um corretor no CRM. Porque isso vai estar integrado entre isso. Então, eu concordo nessa parte de multidisciplinar quando a gente fala de nicho, né? Então, uma agência que é boa em vários nichos, dificilmente, então, eu acredito, por exemplo, Vini, eu sou uma imobiliária, não tenho estrutura para contratar uma house. Então, ter uma empresa interna, né? Uma empresa de marketing interna, com vários, como a gente tem lá na da casa, por exemplo. Ok, contrate uma agência especialista no teu nicho. Contrata uma agência de marketing, mas uma agência de marketing imobiliário. Eu acredito nisso. Esse é o ponto. Aí a gente fala de estrutura de pessoas numa empresa como nós temos lá na da casa. Eu acredito no profissional multidisciplinar com uma tarefa específica. Então, ele tem eu chamo de âncora, né? Ele tem uma tarefa âncora, então essa é a tarefa dele, que ele vai ser o objetivo do dia dele, da daily dele, mas que eu vou poder explorar ele em outras áreas. Explorar, né? Fica feio, mas que a gente vai poder utilizar, obrigado, em outras áreas para que ele consiga. Então, a nossa estrutura hoje eu tenho é 100% nosso, alguns híbridos, né? Então, nós temos uma design híbrida, na verdade, 100% home office, Santa Catarina, uma gestora de tráfego que atende só o corretor, então, o corretor que investe do seu capital. E é interessante falar isso. Hoje, o corretor que investe, a gente dobra o valor investido. Então, X, a gente vai lá e bota X2. Então, eu tenho uma gestora só para tratar isso. E ela também manja de design. Eu tenho uma social media, que a gente cuida muito do orgânico, né? E hoje é um diferencial competitivo, que é branding, né? Uhum. E uma gestora de tráfego que cuida do suporte. Então, a gente está indo, inclusive, para uma outra área agora, que é só suporte, que não adianta. Quando cresce, mais problema tem. E quanto mais problema tem, mais eu preciso solucionar. Então, quanto mais solução, então eu olho para o suporte. Mas, basicamente, essa é a nossa estrutura. Cara, deixa eu também agora, sempre que surgem assuntos correlatos, que estão em extremos aparentemente opostos, uhum, eu gosto de questioná-los e dizer, cara, o que tem alguma coisa que une, né? E foi muito legal agora tu falou sobre o branding, sobre o orgânico, né? E sobre o marketing digital que vende, que é o que capta cliente, entre aspas, né? É isso. E uma coisa que eu acredito muito, e eu briguei muito atendendo Big Players, de 2013 a 2019, né? Que foi quando eu operei aí grandes lançamentos na região sul do Brasil com grandes marcas, própria Melnick, Cirela, Nex, Rossi e tal, e grandes campanhas de estoque também.
E eu falava, cara, esse relacionamento que eu tinha comentado antes, eu falava, cara, o relacionamento não é do produto, o relacionamento é da marca. Né? A marca é a grande mãe, a grande guarda-chuva, e depois vem os produtos, vem os negócios e por aí vai. E mercado imobiliário é um mercado que eu também sempre falo isso nas minhas palestras, que é o seguinte, a gente não vive de imóvel, a gente não vive de incorporador, a gente não vive de imobiliária, a gente não vive de corretor, a gente não vive nem de dinheiro, a gente vive de confiança. E aí, o branding, o orgânico, é onde tu gera a confiança, onde tu constrói a confiança para lá na outra ponta, quando tu captou aquele cliente, quando tu captou aquele real interessado, né, para tu levar uma oportunidade e dizer, putz, porque eu falo numa palestra que eu dou para corretores, eu falo o seguinte, cara, quantos de vocês já não tiveram na situação assim, ó, entrou no plantão de vendas a família Doriana? Família perfeita. Tu olhou o apartamento, mostrou o apartamento, o imóvel, a esposa falou, adorei. Quero. A criança já falou, já me imagino brincando ali na maquete, ali no parquinho. O pai falou, tá, cara, mas e o quanto? Não, é tanto de entrada, paga assim, entrega financiamento, tal. Cara, cabe no meu bolso. E aí o corretor já tá pensando como que ele vai gastar a comissão, né? Sempre. E aí o cliente disse, não, mas eu vou dar uma pensada. E ele vai embora e nunca mais volta. Cara, quando eu falo isso na palestra, 1000 pessoas, cara, todo mundo fica se olhando assim, realmente já aconteceu comigo. O que eu falo? Ele não confiou em alguma coisa. Isso. Criou um processo, às vezes, até subconsciente. Não é nem uma tomada de decisão consciente. Não confiei muito no Vini, não vou fazer negócio com ele. Não, cara, alguma coisa não bateu e não fechou, né? Então, o branding, que tá lá numa ponta, ele é fundamental para fechar o negócio na outra ponta, sabe? Isso eu acredito muito. Né? Outro dia eu trouxe aqui a Giovana Ulian, que ela desenvolve empreendimentos, faz regeneração urbana, negócio muito legal. E ela me chama para vários projetos dela, para dar consultoria para ela, que no seguinte, Matheus, essa área tem uma vocação. O cara quer levantar 15 andares, mas não é a vocação da área. Né? E eu falei, tá, Giovana, mas o teu negócio tem que ser economicamente viável. Né? E às vezes parece que estão dois extremos. Fazer o que é certo, entre aspas, para aquela área e vender. E eu falo, não, cara, dá para nós juntar isso. Porque se é o que realmente é a vocação real, for bem feito, bem estruturado e tal, vai vender. Né? E se não vender, então aquela área não serve. Então abandona o negócio, né? Então, cara, acho que tem um desafio gigante aí, né? Pela frente da estruturação desse marketing, que é muito legal tu falar, meu marketing é focado em vender e vamos vender isso que importa. Só que, cara, a gente não tá aqui, e eu incentivo isso muito no mercado, que as pessoas não estejam no mercado imobiliário, que elas sejam do mercado imobiliário. Isso aí. Né? A longo prazo. Então, como é que tu vê esse desafio aí? Que, cara, tá lá no número, na estatística e tal, e ao mesmo tempo dizendo, cara, aqui temos que cuidar do nosso orgânico, temos que cuidar da nossa marca, da qualidade do nosso atendimento. Né? Tu falou uma palavra muito importante, que é confiança. Acho que todo profissional ele precisa de confiança. E eu gosto de uma coisa que o Joel J fala, que se eu pudesse ensinar alguma coisa para os meus filhos, que seria confiança. Porque, de fato, uma pessoa confiança, quando a gente fala de resultado, ela vai conseguir galgar coisas que as pessoas que são inseguras não conseguem. Eu vou te dar um caso que aconteceu na semana passada. Houve uma assinatura de uma cobertura do Verdun da Plaenge, mais de 4 milhões de reais, captado de oferta ativa de um corretor com meses de mercado. Só que quando tu escuta esse cara ligando o telefone, esse cara deve ter 10 anos de mercado. Porque ele é confiante. Claro que ele teve uma experiência de anos de call center, enfim. Mas o que eu quero dizer é que esse cara é confiante, né? E quando tu fala agora do cliente, eu gosto de algo que se o cliente não comprou contigo é por 3 coisas. Ou porque ele não confiou em ti. Isso não é ruim, cara. Porque se alguém Acontece, né? Acontece com a gente, né? Tu entra Santo não bate. Cara, tu entra num Uber, o Uber tá mal cheiroso, todo esculhambado, e o cara, de alguma forma, falando de forma talvez desrespeitosa, cara, tu já começa, não sei, será que eu devia estar aqui nesse carro? Cara, intuitivamente, como tu disse, neurologicamente falando, subconsciente. Então, não confiou em ti, não confiou no produto, então o produto não gerou uma segurança para investir o valor que precisa, né? Ou ele não confiou em ti, ou ele não confiou no produto, ou ele não confiou na empresa.
Porque confia em mim, o cliente vai olhar o Reclame Aqui da empresa, ele vai olhar o Instagram, ele vai olhar o Google. Ah, mas o meu cliente, ele é um investidor sênior. Cara, ele vai pedir pra alguém olhar pra ele. Ele não tem Instagram, não gosta. Tá bom, mas ele vai pedir pra alguém pesquisar a tua empresa. Então, ou ele não confia no cliente, ou ele não confia no produto, ou ele não confia na empresa. Pode ser nós que trabalhamos, né, de forma com estoque de outros, então então ele pode até confiar na Dacas. Mas de alguma forma ele ainda não conseguiu gerar confiança na Melnick. Na incorporadora. Na incorporadora. Então, enfim, isso acontece em diversas negociações. E aí eu falo do nosso caso, nós trabalhamos com as melhores incorporadoras. Então eu preciso vender para esse cara a mim. Então nós vivemos num ambiente de vendas que não basta só ser, tu tem que mostrar que tu é para gerar confiança. Eu preciso que ele confie na minha empresa. Corretor de imóveis são duas, então. Quem tá vendendo, se tu for corretor de avulso, então tu precisa de alguma forma fazer que esse cara gere confiança no produto que tu tá vendendo através do proprietário, mas no lançamento, que é o nosso meio, ele precisa confiar na incorporadora e precisa confiar na empresa que tu representa, no crachá que tu veste, né? E ele precisa confiar no produto, que esse produto entrega. Se tu vai falar de Melnick, Estrela, entre outros, é óbvio que vai entregar, provavelmente, inclusive, antes, assim como todas que tu atende, né? Perfeito. Mas igual o cara precisa saber disso, o cara precisa... E onde é que tu vai gerar isso? Tu vai gerar no atendimento, né? E ele vai precisar gerar confiança no pagamento, na forma de pagamento. Então é um ambiente que gera um... Hoje, resumo da ópera, o corretor amador, o cara que acha que vai só receber o lead e atender de uma forma que ele não estudou o produto, a incorporadora, a própria empresa que ele representa, muito provavelmente esse cara não vai vender, ou ele vai sofrer uma venda. Porque tu falou sobre jornada. Todo lead, todo prospect, ele tem uma jornada. Então ele tá numa jornada ou de descoberta, ou de pesquisa, ou ele tá pronto para compra. Na fase da descoberta, é como se a gente olhasse para um funil de vendas. Então, a fase da descoberta são vários, né? Vamos supor que são 100. Já na fase da pesquisa, ele vai para 60. Porque vários descobriram e não querem mais. O que é a fase da descoberta de forma prática? Cara, eu acho que eu tô começando a gostar do produto. Mas não falou com a esposa ainda. Cara, eu acho que eu quero investir em imóveis. Olhou um anúncio, olhou um outdoor, olhou a Melnick fazendo... Eu tô falando bastante, né? Parece que eu trabalho lá, mas... Olhou a incorporadora fazendo vários produtos, sendo impactado até mesmo pela lona ali, pela fachada. Viu fase de descoberta. Viu um amigo comprando e ganhando dinheiro. Fase da descoberta. Aí agora eu vou pra fase da pesquisa. Amor, tô pensando em investir no imóvel, o que tu acha? Pesquisa, ele tá pesquisando com a esposa. Vai pro Google. Imóvel no bairro Três Figueiras a R$400 mil com retorno de tantos por cento ao mês. Ele pode botar isso no Google, fase da pesquisa. Então, diminui. Vai falar aí com 5, 6 corretores diferentes. Então, exatamente isso. E aí, lá na fase final, que é a fase da compra. Só que o que acontece? E aí que eu falei, vou fazer a conexão com a confiança. Tem corretor hoje que ainda é amador, mas que está sofrendo uma venda. Por quê? Porque alguém já atendeu ele na fase da descoberta, alguém já atendeu ele na fase da pesquisa, e agora ele, por falta de conexão, tudo aquilo que a gente falou, ele não confiou em alguma coisa que o fulano atendeu, e ele foi lá e foi impactado. Não timing, né? Não teve. E aí o que aconteceu? Ele foi atendido por alguém, só que ele já ele já pesquisou, então ele já sabe mais às vezes que o corretor, ele já descobriu o imóvel, ele já descobriu o mercado imobiliário, ele já sabe sobre o mercado imobiliário, só que agora ele só precisa comprar. Só que ele só vai comprar de quem ele confia, de quem ele de fato sabe que é um bom negócio. Porque hoje, eu sei que vocês sabem, mas o cliente tem muito mais informação que nós, ou tem emparelho. Antigamente, respondendo a 2, 3 perguntas atrás, uma das diferenças do mercado imobiliário, do marketing, era que o cliente pouco tinha informação. Tinha informação que escutava a gaúcha, lia 0 hora e via TV. E conversava nas rodas de amigos sobre o mercado imobiliário. Não tinha muito. Não tinha. Hoje tu dá um Google ou ChatGPT e rapidamente tu tem informação. Então, é importante olhar para isso como... Corretor, não seja o corretor que sofre uma venda. Produza uma venda, né? Tu sabe que eu tenho uma frase que... as minhas frases são construções de anos, assim, eu não sei exatamente de onde é que elas saem. Que eu defendo um entendimento sobre o nosso negócio, que é o seguinte: o marketing atrai
E tem muito a ver com isso que tu falou agora, na minha opinião. Vê se tu concorda. O marketing atrai, o comercial retém e a oportunidade vende. Né? Então é mais ou menos esse tripé que tu colocou, esses 3 pilares que tu colocou aí. Né? O marketing atrai, pô, todo mundo falando de mercado imobiliário e tal, eu quero descobrir o que é isso. Aí eu quero descobrir, tá, legal, agora eu vou começar a pesquisar. Aí eu pesquisei, vou me conectar com 2, 3 imobiliárias, 5, 6 corretores, aquele meu amigo que trabalha no mercado imobiliário joga bola comigo e tal, né? Hoje o cliente não tem mais, na antiga, acho que é inclusive no teu tempo, não no meu, com todo respeito, né? Mas o ponto é que o cliente, tu tinha uma carteira de clientes. Hoje a gente sabe que o cliente tem uma carteira de corretores. E ingenuidade nossa, achar que o cliente é meu. Né? Óbvio que tem, até tu falou da fidelização, existe clientes que só vão comprar contigo, principalmente se tu for um corretor mais longo prazo, mais sniper, um cara que... Mas hoje, pouco existe esse processo, como tu disse, sobre a oportunidade. Numa das palestras que eu dou também, eu falo que o cliente que está pesquisando imóvel, eu gerei um apelido para ele. Eu chamo ele de gerente de imobiliária. Porque eu sempre falo, ele tem sempre de 5 a 10 corretores trabalhando para ele. É isso. Então ele é como se fosse um gerente imobiliário. Ele tem lá um grupo de corretores trabalhando para ele. Qual é o corretor que vai converter ele? É o que levar a melhor oportunidade, não é o melhor corretor. Talvez por isso que alguns sofram uma venda. Isso. Né? E é importante. Porque ele só teve assim, ele só tava no dia, no lugar e na hora certa. Tava na roleta. Mais um profissional que pretende criar os seus filhos, construir a sua família, realizar os seus sonhos no mercado imobiliário, ele não pode ficar dependente de sofrer uma venda. Ele não pode depender de estar no dia certo, no lugar certo, na hora certa. Porque vai acontecer uma vez na vida e uma na morte. Concorda? Então ele precisa ter uma construção estruturada da base de clientes dele, né, do funil de vendas dele, para ele efetivamente ali todo mês vender e ter uma recorrência de venda e, obviamente, uma recorrência de remuneração, de preferência um crescimento dessa remuneração para ele ter sucesso. Né? Eu gosto muito de pensar aqui, por que alguém está tendo resultado e eu não? Então a gente tem que quebrar esse paradigma de que mercado imobiliário é um plano B, mercado imobiliário é algo que eu estou fazendo porque nada deu certo, é algo... Na verdade, não. Na verdade, existem pessoas que estão no mercado imobiliário há muito tempo e prosperando muito, né? E é um fato, não é algo que eu gosto de fazer uma comparação importante disso que tu está trazendo. Por isso que sofrer uma venda, tudo bem. O problema Que bom! Mas não dá pra viver disso. Torço que tu sofra a venda amanhã, hoje. Mas exatamente, não dá pra vender, não dá pra sobreviver e viver disso. Porque senão, de fato, o teu tempo no mercado imobiliário tá chegando ao fim logo, logo. Mas o ponto que quando tu produz essa venda, que é o que tu tá trazendo, né? Tu produz a venda, tu gera receita pra ti, tu olha pra tudo que no processo de vendas e marketing geram receita recorrente. Então eu gosto de uma comparação que eu estava iniciando, que era, olha para o resultado de um médico, né? Há quanto tempo esse cara precisou dedicar tempo e energia, então esforço financeiro e esforço de energia, de vida, de trabalho, para gerar uma receita média que hoje, corretores de imóveis de sucesso, corretores que têm uma performance acima da média, outlier, fora da curva, então, que tem hoje parelho com o médico. E tu vê, né, cara, isso tem tudo a ver com o nosso podcast aqui, porque o que é ter sucesso? É tu pegar um cliente de call center e fazer uma venda de 4 milhões, né? Ou tu ter uma recorrência e vender 500 mil todo mês. Exatamente. Né? Cara, é difícil tu dizer. Eu acho que tu ter o sucesso é tu fazer o teu máximo possível. E principalmente nos pontos que tu não atingiu, tu conseguir medir para poder corrigir. Porque eu vejo muita gente não querendo entrar no mercado imobiliário pela incerteza. E ao outro lado, e eu quero saber se tu concorda comigo ou não, o que eu mais vi de pessoas tendo sucesso no mercado imobiliário ele teve sucesso porque o mercado imobiliário ele é estatístico, ele é matemático. Lá atrás,
quando tu entrou no mercado imobiliário, eu via os donos de imobiliário, os diretores de plataforma das imobiliárias e tal, dizendo assim, cara, olha só, tu faz tantas ligações, tu faz uma venda. E até, Entendeu? É estatístico. e até hoje tu tá isso acontece. disposto? Tu tá disposto a fazer? Sentar, né, desculpe o termo, sentar a bundinha na cadeira, pegar o telefone e fazer o trabalho? Pô, cara, e olha o que evoluiu nos últimos 9 anos. Hoje no marketing imobiliário digital, antigamente era lead, 1% de conversão. Né? A cada 100 leads, tu tem uma venda ali. Aí eu falava assim, o problema não é que 1% é baixo ou alto. O problema é como é que eu acho o 1 no 100, entendeu? Como é que eu descarto os outros 99? Esse é complicado. Então, assim, tu concorda comigo que o mercado imobiliário, ele é estatístico? Se tu trabalhar, se tu tiver gestão, e aí é um outro ponto que eu queria entrar contigo, né? Porque não basta tu operacionalizado, ser obcecado no dia a dia ali, se tu não tiver ferramentas de gestão que te consolidem os números para tu poder seguir tomando as melhores decisões e caminhando no rumo do sucesso, né? Eu tenho muito ainda aqui, quando a gente fala de sucesso, e eu já entro nisso, mas eu tenho muito a crescer na minha vida. Mas nos últimos 4 anos eu tive um resultado que para mim foi fora da curva, não tô nem falando só de finanças, né? De vida pessoal e tudo. E eu entendi 3 coisas. Os meus hábitos, as pessoas com quem eu me conecto e o ambiente que eu estou. Isso faz toda a diferença. Então, o ambiente certo, com as pessoas que eu estou conectado certas e melhorando os meus hábitos, eu melhoro os meus resultados. Por que eu estou dizendo isso? Porque só passa trabalho o corretor que não tem método. Ele não tem método porque ou tu tá, por exemplo, debaixo de um guarda-chuva errado, então esse ambiente ele é um ambiente sugador, ele te suga, mas não te entrega, porque uma coisa é tu sugar. Tu com certeza também fui sugado de trabalho diversas vezes na minha vida. Mas tá tudo, mas me entregando resultado, cara, coisa boa, que eu gosto mesmo de trabalhar. A Bíblia mesmo nos diz que a recompensa no trabalho duro. Então tá tudo certo quanto a isso. Mas quais hábitos que me fazem ter mais resultado? Por exemplo, ligar todos os dias incessantemente. Isso é um hábito, né? E outros, né? Inclusive, sei lá, praticar uma atividade física no teu horário de intervalo ou nas tuas horas vagas vai gerar mais resultado para ti no mercado imobiliário. Isso é um fato, sem dúvida. E quais pessoas que eu me conecto? Então, existem líderes ainda hoje no mercado imobiliário que eles querem ganhar muito dinheiro e que as pessoas gerem receita para eles, mas que essas pessoas que estão conectadas com eles, se desenvolver ou não, tá tudo certo. Né? Isso tá... Problema de RH. Problema de RH. E outra, né? Que é aí que é um ponto que se sair, contrata mais. E aí a gente não tá lidando com pessoas, a gente tá lidando com bode. Né? Porque, não. Se essa pessoa não me gerou resultado, contrata outra. A gente não tá melhorando o mercado imobiliário e o principal, a gente não tá melhorando a vida das pessoas. Então, por isso que eu falei sobre hábitos, lugares e pessoas. Porque é importante tu, como corretor, estar conectado com as pessoas certas, no ambiente que te gera ou te provoca a te gerar mais resultado, né? Por vezes não vai ser no conforto. Até porque tu sabe, né, que o resultado está no desconforto. E o Bernardinho fala muito sobre isso, né? Aos campeões de desconforto. É isso aí. E hábitos, lugares e pessoas. Então, quais pessoas que... Pô, tu tem que estar num lugar que as pessoas são experientes, mas elas estão também dispostas a compartilhar essa experiência. De nada adianta eu estar num lugar onde a experiência é vasta, mas o compartilhamento é raso. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de método. Então, o corretor, isso é desde que o mercado imobiliário é mercado imobiliário. Corretor só tem resultado com o método certo. Porque por vezes... E eu entendo até, inclusive, que na época de vocês lá, era muito mais difícil ter resultado. Por quê? Mas teve métodos que ainda não mudaram. 10 anos se passaram e tem métodos que ainda dão resultado. Exemplo que eu dei agora. E tu vai entender. Então, eu acabei de trazer uma prova social, um case de que alguém ligou de forma... com o método certo, enfim, com energia, não precisamos entrar nisso, mas ele fez o método certo e de forma volumosa, certo? E ele teve o resultado. Só que esse mesmo cara também tá recebendo lead. Só que na época não tinha isso. Não tinha uma receita previsível online. Não tinha, né? Dificilmente, tá? Do site, não existia. Era muito mais loteria. Muito mais loteria. Hoje, esse mesmo cara que tá fazendo um trabalho que existe há 10 anos, 15 anos, mesmo cara, tá atendendo um cliente
que tá vindo de um canal de um canal de vendas que não existia antes. Então quer dizer que o mercado imobiliário hoje em dia, na minha opinião, está pro corretor de imóveis, um cara bom, que tá no lugar certo, conectado com as pessoas certas e fazendo hábitos que realmente vão gerar resultado. Esse corretor de imóveis, hoje, ele consegue gerar mais resultado do que há 10 anos atrás. Com certeza. E não conheço nenhum mercado, te juro, e não tenho vergonha de dizer que foi uma das coisas que me trouxe para o mercado imobiliário, que remunere melhor. Isso aí. Não tem. Se tu é um cara bom comercialmente, se tu é um cara disciplinado, se tu é um cara que gosta de aprender, se tu é um cara que tem vontade de evoluir e tal, e gosta da área comercial, cara, o mercado imobiliário é um... E assim, e a gente precisa de mais gente. É isso. Né? Falta... Não, mas tá cheio de corretor por aí. Cara, não tá cheio de corretor por aí, não te engana. Tem muita gente que está no mercado imobiliário e não é do mercado. Se quiser vir ser um do mercado, tem muito espaço. Tinha uns até que tinham que sair, né? Não ajudava. Cara, e pra ver que isso não... a gente tá muito alinhado. Se tu entrar na bio do meu Instagram, né? Fala lá, especializado em lançamentos imobiliários, mais de 10 bi já comercializados. Máximo né? respeito. No mercado em todos esses anos. E diz assim, método, ação, gestão, sucesso. É isso. É isso que eu acredito. Né? Porque o método, ele não te diz o que fazer. Ele fala como fazer. Você tem que ligar. Tá, mas é isso que... né? Ele te diz o que fazer, não como fazer. Como que eu ligo? Bom, aí é ação. Você vai ter que fazer, aprender. Você vai ter que ter um gestor que vai te dizer como que vai ser, que tá melhor, se tá pior. Vai pegar a tua ligação. Aí vai uma ligação, ela conseguiu agendar uma visita. Cara, o que eu falei nessa ligação que deu certo? Mas não tem método que vai te levar ao resultado. Não tem método que vai te levar ao resultado. Tem duas coisas no meio, que é a ação e a gestão. E aí eu vou fazer assim, bom, eu fiz 100 ligações. 3 deram certo. O que eu fiz nessas 3 ligações que deram certo? Como que eu liguei? Né? Que horário que eu fiz? Né? Que perfil de pessoa era? E tal. Se tu for pro lead, é a mesma coisa. E aí, quero entrar numa outra pauta contigo, que é o seguinte. Eu vejo muito corretor reclamando de lead. Muito. O que eu mais vejo reclamação de lead. E talvez aí venha aquela... não acontece só lá. Não acontece só lá. Vem aquele espaço de briga do comercial, do vendas com marketing, né? Mas eu falo pro corretor. Mais importante do que tu identificar quais são os leads que tem, ou tão importante quanto identificar os leads que tem perfil pro produto, que estão interessados, que tu vai agendar uma visita, que tu mandou um material, e por aí vai, é tu me dizer por que os outros não estão interessados. Né? Porque a gente consegue método. Fui lá, subi uma campanha, tenho um método de fazer e tal. Ação. Pô, tô com o CRM alinhado, o lead tá entrando quentinho, o cara, minha operação comercial tá ligando em até tantos minutos, tá funcionando. Show. Tá agindo. Pessoal, vou melhorar essas duas coisas se eu tiver gestão. Para eu ter gestão, tem que ter informação. Não existe gestão sem informação. Aí o corretor diz, esses leads que são ruins, não vou preencher o CRM. Esses leads que são ruins, não vou dar retorno pro meu gerente, não vou dar retorno pro marketing, não vou dar retorno pro incorporador. Acabou, velho. Tu acabou de estancar um canal que tu tem de captação de clientes que tu, em vez de estar ajudando a melhorar, tu tá eliminando ele da tua vida, né? Eu aprendi sobre CRM e aprendo até hoje com um amigo chamado Guto Rocha, é pai do CRM no Brasil, né? Participamos de algumas jornadas juntos, assim, de mastermind, etc. E o Guto fala uma coisa muito boa, que o vendedor que tem resultado a longo prazo é o vendedor que entende de CRM mais do que o próprio criador do CRM. E quando a gente fala de lead, eu tenho algo que eu, cara, acredito 100%, que é o resultado alto, a alta performance em resultado não tá no novo lead. O novo lead, ele é perfumaria perto do que tá na etapa 3 e 4 do funil de vendas, que é atendimento e visita. Então, quando a gente fala de funil de vendas, a boca do gargalo é o lead, né? E quem tem, trazendo um pouco do que tu trouxe, até como contraponto, assim, quem tem informação tem poder, né? Então, a gente tem informação certa por quê? Vai ter leads, e aí a gente vai falar de jornada de compra de novo, mas tem lead que, cara, ele vai demorar um pouquinho mais pra te atender, porque ele não tem tanto interesse agora. E ele vai demorar 7 dias. E aí tá aí o corretor, que tá descartando um lead,
porque ele ou só fez algumas perguntas, ou não discorreu de um atendimento, ele não... Só que vai do corretor entender que esse lead talvez não esteja no momento certo, ele vai precisar de mais 10 dias para comprar, mas o descarte, ele me sinaliza algo no CRM. E quando a gente está falando de descarte, descarte ou improdutivo ou invalidado, sei lá como é no CRM, mas ele me sinaliza que a campanha não é boa. Só que, no final das contas, isso pode estar gerando ainda assim um resultado que o corretor também não quer. Porque eu posso estar, dando um exemplo bem prático, eu posso estar desativando uma campanha que está gerando resultado. Ou que deveria gerar, porque ela está super boa. Mas por quê? Eu estou analisando. Não, tá todo mundo descartando. Só que, como eu disse, quem tem informação tem poder. Então não é todo lead que é ruim. Às vezes tem um lead que ele só tá no momento, que tu vai precisar de um pouco mais de paciência, olhando para lead. Mas que tu não... Existem leads que, por vezes, tu vai conseguir desenvolver ao longo do tempo e ele vai conseguir te gerar um resultado a longo tempo. Mas claro que vai ter o cara na jornada de compra que vai estar mais pronto. E é esse cara que a gente quer. Perfeito. Cara, e agora a gente... já me sinalizaram da produção aí que a gente tá chegando pra fase final desse podcast. A gente ficaria umas 2 horas mais conversando certo aqui. Que sim. Cara, o que as novas tecnologias aí, inteligência artificial e tal, podem vir com uma ferramenta para tornar todo esse trabalho que já tá tão qualificado, né, em termos de estatísticas, de mecanismos de gestão, né, do marketing, pode tornar ele ainda mais qualificado e a gente criar mais algumas etapas no funil ou substituir a maneira como algumas etapas do funil estão acontecendo hoje através da inteligência artificial. Tu acredita nisso? Eu já quero deixar claro aqui que eu não acredito que a inteligência artificial irá substituir o corretor, irá substituir a imobiliária. Isso é impossível, né? Eu acredito muito que vendas de alto valor agregado são feitas entre pessoas, né? Pessoas compram de pessoas. Exatamente. Então, mas, ao mesmo tempo, eu também acredito que é possível que a tecnologia, na sua evolução, e a inteligência artificial é a onda do momento, possam facilitar os nossos processos, a implementação dos nossos métodos, a gestão das nossas ações para extrair mais resultado. Eu só vou voltar uma etapinha aí que eu acho que eu não concluí. Resumo da ópera, né? O corretor que for mais crítico na sua gestão de leads para descarte, para gerir ele mesmo, ele vai ajudar a ele mesmo, porque a gente consegue ser também mais crítico na campanha e na geração da oportunidade online. Perfeito. Acho que é isso. Mas falando de IA, não tem como fugir, não tem pra onde correr. Até vou falar de atendimento agora pro corretor de imóveis. Corretor que obviamente de forma online, né, não vai fazer isso presencialmente com o cliente. Mas o cliente que não está usando o ChatGPT ou uma inteligência artificial... Corretor que não está usando. Corretor. Para contorno de objeções, vou repetir, o corretor de imóveis que não está usando a inteligência artificial para contorno de objeções já está para trás. Porque existem perguntas que, estatisticamente, inclusive... Foi um dado que veio da auxiliadora predial para nós, um corretor de imóveis alta performance, o cara que está tendo resultado no mercado imobiliário, ele consegue gerir ali no seu CRM atendendo 20 clientes, de 20 a 22. Então tu imagina, tu tá gerindo, tu tá conversando com 20 a 22 clientes. E é claro que não são todos que respondem no mesmo momento, enfim. Mas tu tá falando de vários produtos ao mesmo tempo. Cara, vai ter uma pergunta ou outra que o ChatGPT ele pode ser um instrumento, uma ferramenta para te auxiliar. Eu concordo com o Matheus, eu acho que não vai ser substituído o ser humano, então o atendimento conectivo, o atendimento que gera valor, ele ainda assim vai ser... Porque a gente sabe que, inclusive está sendo muito introduzido no primeiro atendimento, né? Para fazer de fato, aquele filtro, né? No SDR, né? O famoso SDR. Exatamente, para fazer o SDR, para fazer o filtro de qualificação, que a gente chama, a inteligência artificial já tem dado várias rateadas. Então, que a gente sabe que se fosse um humano ali, não ia acontecer. Mas eu acho que para mim, hoje, Vini Fraga, posso vir daqui um ano e a gente conversar de novo, eu mudar essa ideia, né? Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Mas que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta.
Hoje, inclusive, eu estimulo meus colaboradores a usar. Então, o meu setor de marketing hoje, ele é incentivado. Então, a gente incentiva o nosso setor de marketing a usar. Cara, por que não hoje eu não tenho um copywriter, eu não tenho um redator. Então, o ChatGPT pago me ajuda em vários pontos que, cara, se eu for, por exemplo, acho que deve ter hoje sob nossa gestão mais de 50 campanhas. Se eu olhar o português de todas, eu só faço isso no meu dia. Então, eu vou lá e peço pro ChatGPT, tô dando uma forma prática aqui. Eu peço para ele revisar o português. Então, só que qual é a diferença da inteligência artificial hoje? É o prompt. Então, é o como que tu te comunica com ele. Então, por isso que eu falei, revise para mim esse texto e cuide do português. Ele vai dar uma revisada na acentuação, na pontuação. O que é isso? Isso é uma ferramenta. Então, eu acredito que hoje... Tem que saber como usar, né? Tem que saber Sabe como que, usar. aproveitando... Tem que estudar, né? Sobre isso. Aproveitando e também já dando a minha opinião sobre isso, eu vejo que... É que nem o CRM, cara. Eu não conheço o Guto Rocha, aí depois tu me apresenta, mas... Fenômeno. Cara, o CRM ele não serve pra nada. Se as pessoas não souberem como usar. É isso aí. Ele é uma ferramenta. Isso aí. Né? Então, eu acredito muito que a inteligência artificial vá ser muito nessa linha. E hoje eu tenho conversado com incorporadores, te contando agora um pouco do lado de cá, que têm contratado essas primeiras inteligências artificiais que estão aparecendo. E aí a gente tem, para ver como as coisas, nem tudo que brilha é ouro, né? Muito insatisfeitos, porque quem está gerando as inteligências artificiais está esquecendo de uma coisa: elas precisam ser treinadas. Então não adianta eu pegar e te dar uma inteligência artificial para tu operar. Não. Para o teu corretor usar como SDR dele, porque eu preciso treinar ela. E os treinamentos são específicos. Eu não consigo treinar uma inteligência artificial para um produto e ela atender 3. Eu preciso treinar ela 3 vezes. Né? Então, eu acredito muito que ela vai ser uma ferramenta para ajudar a otimizar alguns passos do funil de vendas, desse processo entre a captação, entre o marketing e a área de vendas, mas eu acredito que a gente tem muitos desafios. Eu vou contar um spoiler aqui. Olha aí. Tu vai ficar sabendo em primeira mão. Hoje eu sou sócio de uma inteligência artificial que a gente está desenvolvendo, né, focada exatamente nisso. E a primeira coisa que eu trouxe para os meus sócios, que são desenvolvedores, falei, cara, esquece de vender produto, esquece aquela matemática que vocês criaram lá da startup, de que a gente vai escalar em tantos % e vamos fazer um valuation de tanto e vamos vender por tanto. Se vocês querem ter uma ferramenta que realmente se diferencie no mercado imobiliário, segunda coisa, esqueçam todos os outros mercados. Foquem em construir uma inteligência artificial para mercado imobiliário. Depois que fizer, consolidar e tal, quiser abrir ela para outros, daí eu acho que talvez, mas talvez não valha a pena, mas talvez seja viável. E assim, foca em serviço. Porque o cara vai contratar a tua inteligência e é a mesma coisa que tu dá um revólver pro macaco. Entendeu? Ele não vai terminar matando alguém que não deveria, entendeu? Então, é isso. No final do dia, as pessoas acham que as soluções vêm prontas, que o lead vem para comprar, que o CRM funciona sozinho e que a inteligência artificial é a nova solução da vida de todo mundo. E tá longe disso, né? Eu acho que, exatamente, respondendo a tua pergunta sobre inteligência artificial e realmente concordando plenamente com o que eu tava falando, não tem pra onde fugir. Tem que se profissionalizar como profissional, seja como marketing, seja como corretor de imóveis, seja como vendedor, que eu tenho certeza que vendedores vão nos escutar. A inteligência artificial talvez vá servir para tu sair da tua zona de conforto, para tu melhorar o teu processo de vendas, para tu dar atenção pro teu CRM, para tu trabalhar o teu branding pessoal, porque uma inteligência artificial ela vai fazer um serviço que ela foi, como o Matheus disse, ela vai fazer o serviço que ela foi treinada ou criada para fazer. Só que eu entendo que já não tinha antes. Não vai ter ainda mais espaço para amador, espaço para cara que é viajante. Cara, vou te dizer uma coisa. Eu já testei a nossa inteligência artificial lá. Ela atende, cara, melhor do que 90% dos corretores que eu conheço. Vendas... Atende. Sim. Ela bem treinada, ela atende de um jeito, cara. Vendas não é pra quem tem melhor oratória. Eu comecei, inclusive, o podcast dizendo eu não sou um sucesso de vendas, porque não é sobre
como a gente acabou de dizer, não é sobre comunicação, apesar de ser uma excelente skill. Não é sobre o cara que é desenrolado no colégio vai virar vendedor, não. Vendas é método. Inclusive tem uma estatística que o Caio Carneiro apresentou uma vez numa palestra que a gente teve a oportunidade de ir sobre que não sei quantos % dos caras que eram introspectivos vendiam mais. Por quê? Porque eles escutavam mais. Inteligência artificial não tem como escutar hoje ainda, né? Mas o ponto é que não tem mais espaço para quem é amador. Não tem mais espaço para o cara que não é preparado. Sucesso de vendas é para quem está preparado. Inteligência artificial só vai talvez fazer... É meio, não é fim. É meio. Perfeito. É meio. Bom, gente, estamos chegando ao final desse episódio. Tinha muita coisa para render aqui nessa mesa. Vini, muito obrigado, cara. Tu é um irmão, parceiro. Obrigado, meu irmão. Tamo né? junto. Foi um prazer te receber aqui. Eu tenho certeza que é a primeira de várias, porque eu tenho certeza que tem Conta comigo. tem gente aqui que está nos assistindo e que meio que deu uma boiada em vários termos que tu usou, em várias informações. E o sucesso de vendas, ele é... Chama lá que a gente explica no Instagram. Exato. Então, o sucesso de vendas, meu intuito com ele, para ti que tá aí do outro lado da tela, ou tá só nos escutando, ele é um ponto de partida, ele não é um ponto de chegada de nada. Eu quero realmente provocar nas pessoas que nos assistem, que nos escutam, essas inquietações, esse desconforto, essa incomodação, né? E nós vamos criar daqui para frente canais para que tu também possa te manifestar junto a nós. O que está fazendo falta? O que tu não está entendendo? Quem sabe amanhã, depois do sucesso de vendas, a gente cria uma plataforma aí, tu não vem trazer um curso para a gente, fazer uma imersão em marketing imobiliário, ou em tráfego pago, ou enfim, algum assunto mais específico, ou inteligência artificial, enfim, coisas que a gente possa realmente trocar informação, construir conteúdo de valor, formar pessoas e, como eu sempre digo, deixar o nosso mercado imobiliário cada vez maior e cada vez melhor. Para ti que ficou com a gente até aqui, muito obrigado. É um prazer poder entrar aí na tua casa, no teu carro, no teu momento de lazer, na tua academia, no teu momento de esporte, de repente tá no Spotify escutando, academia, né? Enquanto tá na academia. E compartilhar um pouco das nossas crenças, das coisas que a gente acredita, e a gente não vai parar por aqui, né? O sucesso de vendas é um ponto de partida e a gente pretende ir muito longe ainda. Obrigadão, Vini. Capaz, obrigado. Vai ser uma honra ser professor aí do sucesso de vendas, e eu tenho certeza absoluta que esse podcast veio para ficar. Obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra falar daquilo que a gente tem vivido diariamente, 12, 13, 14, 15 horas por dia, e eu tenho certeza que vai ser uma construção de um mercado imobiliário melhor. E esse é o nosso objetivo, é o sonho da nossa família que está dentro do mercado imobiliário, é o sonho das famílias que estão se conectando com a gente. Então, foi um prazer. Faltou tempo, né? E aí conta com a gente para as próximas, porque eu tenho certeza que o sucesso de vendas é um sucesso, assim como o mercado imobiliário é. Mercado imobiliário é um meio para um fim proveitoso, como a gente tanto disse, né? O mercado imobiliário ele é um mercado que, de fato, transforma as vidas. Só que não só de quem está comprando, mas de quem está vendendo também. Então, a gente está aí para fazer um mercado imobiliário melhor, e obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bem. Obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima. E curte e compartilha se tu gostou desse episódio do Sucesso de Vendas. Valeu!